Jogos de soma não zero. A teoria de jogos de soma zero é muito diferente da dos jogos de soma não zero, em que uma solução ótima sempre pode ser encontrada. No entanto, isso dificilmente representa os conflitos enfrentados no mundo cotidiano. Problemas no mundo real não costumam ter resultados simples. O ramo da teoria dos jogos que melhor representa a dinâmica do mundo em que vivemos é a teoria dos jogos de soma não zero. Jogos de soma não zero diferem dos jogos de soma zero porque neles não há uma solução universalmente aceita, ou seja, não há uma única estratégia ideal que seja preferível a todas as outras, nem há um resultado previsível. Jogos de soma não zero também não são estritamente competitivos, em oposição aos jogos de soma zero completamente competitivos, porque esses jogos geralmente têm elementos competitivos e cooperativos. Os jogadores envolvidos em um conflito de somas não zero têm alguns interesses complementares e alguns interesses que são completamente opostos. Em jogos de soma não zero, o equilíbrio de Nash é definido de forma semelhante ao equilíbrio que discutimos para os jogos de soma zero. Nesse caso, se ambos anunciarem sua estratégia, nenhum deles tem um incentivo para se desviar de sua estratégia anunciada. Vejamos alguns casos de jogos de soma não zero. Um exemplo seminal deste jogo é o dilema do prisioneiro, que é o seguinte. Dois suspeitos A e B são presos pela polícia. Como não existem provas suficientes para condená-los, eles são presos em celas diferentes e é oferecido a ambos o mesmo acordo retratado na matriz. Se um deles confessar o crime e o outro negar, quem confessou sai livre enquanto o cúmplice silencioso cumpre 5 anos. Se ambos negarem, a polícia só pode condenar cada um dos suspeitos a 1 ano de prisão. Se ambos confessarem, cada um ficará 4 anos na cadeia. Cada prisioneiro toma a decisão sem saber da escolha do outro, pois eles não podem conversar. Como os prisioneiros vão reagir? Existe alguma decisão racional a tomar? Qual seria sua decisão? Suponha que B escolha confessar. Então, se A escolher confessar, ambos pegam 1 ano de prisão. Se A escolher negar, A pega 5 anos e B sai livre. Nesse caso, negar é a melhor opção. Suponha agora que B escolha negar. Então, se A escolher confessar, B pega 5 anos de prisão. Se A escolher negar, B fica 4 anos. Nesse caso, negar também é a melhor opção. Portanto, negar é a melhor opção, independentemente da decisão do outro. Agora, se A é racional como B, provavelmente pensa a mesma coisa e, nesse caso, negar também será a melhor opção. Então perceba que negar é a melhor opção em ambas as situações. Em teoria dos jogos, chamamos a estratégia negar de estratégia dominante. A estratégia dominante é um termo na teoria dos jogos que se refere à opção ideal para um jogador entre todas as estratégias, não importa como os oponentes desse jogador possam jogar. Como ambos vão escolher negar, que é a estratégia dominante, cada um ficará preso por 4 anos. Nesse caso, negar é também a solução de equilíbrio ou equilíbrio de Nash. Como vimos, o equilíbrio de Nash é a solução em que nenhum jogador pode melhorar seu resultado com uma ação unilateral. Ou seja, dado que negar é a solução de equilíbrio, o resultado racional do jogo, se o prisioneiro A mudar unilateralmente para confessar, ele pega 5 anos e o mesmo ocorre com o prisioneiro B. O grande problema do dilema dos prisioneiros é que o equilíbrio negar não é o melhor resultado, pois existe um outro resultado possível e bem melhor. Se ambos escolherem confessar, cada um ficaria apenas 1 ano na prisão. Você poderia imaginar que esse equilíbrio só ocorre porque as pessoas não podem conversar e combinar as ações. Se pudessem fazer um acordo prévio, tudo se resolveria. Isso não é necessariamente verdade. Você quer confessar, mas quem garante que seu parceiro fará o mesmo? Quanto você confia nele? Imagine que você é um bandido e combina previamente com seu comparsa que, se forem pegos, não vão confessar. Mas o que garante que no último instante ele não vai te trair, justamente sabendo que você vai confessar?
Para ele é simples, ele sai livre e você pega 5 anos de prisão, mas aí já é tarde. Provavelmente o seu comparsa pensará da mesma forma a seu respeito. Ele pode realmente confiar em você? Por isso, o dilema do prisioneiro se torna, na verdade, um dilema de confiança. O dilema do prisioneiro é colocado para ressaltar essencialmente, em primeiro lugar, a importância da comunicação. Se A e B não podem se comunicar, não há como fazer uma escolha lógica. Mas como vimos, mesmo supondo a existência da comunicação entre os prisioneiros, como confiar que eles estão sendo honestos um com o outro? O dilema do prisioneiro é trágico, pois os suspeitos não cooperam e é também notável na forma de que a lógica de cada pessoa é impecável e a tentação de agir de forma egoísta é quase inevitável. Os próximos exemplos ilustrarão várias aplicações em situações cotidianas em que o dilema do prisioneiro afeta a forma como as pessoas agem. A batalha dos sexos. Isso pode ser pensado como uma situação entre um marido e uma esposa. O marido quer ir a uma luta de boxe e a esposa prefere fazer compras. Eles têm interesses diferentes, mas o mais importante é que ambos querem passar o dia juntos. Isso significa que a esposa iria para a luta de boxe com o marido, onde ela acabaria recebendo uma retribuição de 1, junto com o marido desfrutando do seu pagamento de 2, em vez de ir às compras sozinho, onde ambos receberiam apenas um pagamento 0. A matriz para a retribuição deste jogo é algo parecido como esta aqui. A partir da matriz, você e o joalheiro. A situação representa um jogo de soma não zero, não estritamente competitivo. O interesse comum entre o marido e a mulher é que ambos preferem ficar juntos do que ir a eventos separadamente. No entanto, os interesses opostos são que a esposa prefere ir ao balé, enquanto seu marido prefere ir para a luta de boxe. Suponha que você possui uma grande quantidade de dinheiro e deseja comprar diamantes de um joalheiro. Você combina com ele um preço por onça. Suponha que vocês dois queiram manter essa operação em segredo e que então combinam uma transação mensal e que você deixa um pacote com dinheiro e o joalheiro deixa o pacote equivalente com os diamantes em um determinado lugar. Depois, cada um retira o pacote deixado pelo outro. Como vocês não se conhecem, você estará preocupado em deixar o pacote com dinheiro e encontrar um pacote de diamantes vazio. Da mesma forma, o joalheiro tem o mesmo dilema, isto é, deixar um pacote de diamantes e encontrar um pacote sem dinheiro. Você pensa, o melhor é eu deixar um pacote vazio, pois no pior dos casos o joalheiro também deixará um pacote vazio e eu nada perderei. Portanto, não me importa o que o joalheiro fará, eu deixarei um pacote vazio. O joalheiro, por sua vez, raciocina de maneira análoga à sua e chega à mesma conclusão. Isto é, eu vou deixar um pacote vazio. As conclusões sua e do joalheiro podem ser consideradas razoáveis do ponto de vista lógico, mas são infelizes porque se você e o joalheiro decidissem cooperar, ambos teriam algo que gostariam de ter. Voltando à nossa metáfora inicial, vamos supor que você leva o pacote com o dinheiro e que o joalheiro lhe deixou o pacote com joias. Suponha que tudo corra bem por muitos meses, mas que em um determinado mês o joalheiro lhe deixou um pacote vazio. O que você faz? Decide que o joalheiro nunca mais será confiável? Perdoa o joalheiro e esquece a falha? Deixa para retalhar com um pacote vazio em uma ocasião escolhida ao acaso? Para modelar este problema, construímos uma matriz de resultados na forma normal e alocamos valores para cada alternativa. Na matriz, você e o joalheiro têm 4 alternativas. Ambos podem cooperar, CC, nesse caso os dois trazem pacotes cheios, ambos podem desistir, DD, nesse caso os dois trazem pacotes vazios, onde vocês podem cooperar e o outro desistir, CD ou DC. Para cada uma dessas situações, atribuímos um valor. A cooperação de ambos resultará em 2 pontos para cada um. Podemos imaginar que um ponto é dado por ganhar um pacote cheio e o outro por levar o pacote cheio. A desistência mútua dará a cada um 0 pontos. Cooperar enquanto o outro desiste lhe dará menos 1 ponto e 4 pontos ao trapaceiro. Por que 4 pontos? Porque nada é tão agradável como conseguir algo do nada, e é claro, você é que será o trapaceiro na próxima oportunidade. Mesmo que você concorde que a melhor solução é cooperar,
Imagine que após anos de perfeita cooperação, você fique sabendo que o joalheiro tem uma doença grave e irá morrer no mês seguinte. Você ficará altamente tentado em levar o pacote vazio, uma vez que sua desistência nunca será punida. O que poderá detê-lo de assim agir será apenas uma decisão baseada em caráter, que não está em jogo aqui. Então, afinal, qual é a melhor estratégia? Não existe uma estratégia universal que é melhor em qualquer situação. A melhor estratégia que você pode adotar depende da estratégia de sua contraparte. Por exemplo, se sua contraparte usa a estratégia sempre D, isto é, sempre desiste, o melhor que você pode fazer é também usar sempre D. Se sua contraparte usa uma estratégia agressiva de retaliação, como por exemplo cooperar até que você desista e a partir daí desistir para sempre, então, se ele cooperou e você desistiu na primeira jogada, você ganha um 4 inicial e um 0 até o fim. Mas se você tivesse esperado algumas jogadas para desistir, teria ganho muitos 2, que superariam um único 4 inicial. Isso significa que a melhor estratégia contra sempre D é a contra-estratégia sempre D. Se seu contraparte usar a estratégia sempre C, então a estratégia sempre C é melhor para você. A menos que você saiba que sua contraparte ou você mesmo está prestes a morrer e nesse caso desista. Esses argumentos mostram que a forma de como você joga depende contra quem você joga. Na crise dos mísseis em Cuba em 1962, para os Estados Unidos, uma opção era fazer um ataque aéreo eliminando os mísseis instalados à força em Cuba, ou desescalar o conflito levantando seu bloqueio naval. Enquanto isso, a União Soviética poderia manter seus mísseis ou retirá-los em uma tentativa de paz. Combinados, esses movimentos poderiam levar a um dos 4 principais resultados: vitória dos Estados Unidos, vitória soviética, compromisso ou destruição mutuamente assegurada na forma de uma guerra nuclear. Nenhuma das partes quer perder o jogo. Seguindo a lógica do dilema do prisioneiro, isso significava que, embora seja objetivamente a pior opção, ambas as partes chegaram perigosamente perto de iniciar uma guerra nuclear em que ninguém sobreviveria. Então, por que não fizeram isso? Simples. Eles se comunicaram e mudaram as regras do jogo. Indivíduos racionais estão dispostos a se comprometer se isso garantir que eles não perderão. Com uma situação de perda tão grande quanto a destruição mutuamente assegurada, os líderes dos Estados Unidos e da União Soviética estavam dispostos a comprometer-se, uma vez que realmente conversaram entre si. Se eles podem falar, o jogo deixa de ser competitivo e as chances de traição também diminuem drasticamente. Seja em ciência política, biologia, ciência da computação ou economia, as teorias dos jogos são usadas para modelar o comportamento humano e determinar qual é a maneira mais inteligente ou justa de abordar um problema. Como vimos, a economia está repleta de exemplos de dilemas dos prisioneiros, que podem ter resultados benéficos ou prejudiciais para a sociedade como um todo. Pode ser coletivamente vantajoso conservar e reinvestir na propagação de um recurso natural comum para poder continuar consumindo, mas cada indivíduo sempre tem um incentivo para consumir o máximo possível, o mais rápido possível, o que esgota o recurso. Encontrar uma maneira de cooperar tornaria tudo melhor aqui. O comportamento dos cartéis também pode ser considerado um dilema do prisioneiro. Todos os membros de um cartel podem enriquecer coletivamente restringindo a produção para manter alto o preço que cada um recebe dos consumidores. Mas cada membro do cartel individualmente tem um incentivo para enganar o cartel e aumentar a produção para capturar mais consumidores. Em termos de bem-estar da sociedade global em que o cartel opera, este é um exemplo de como o dilema do prisioneiro que quebra o cartel pode, às vezes, realmente tornar a sociedade melhor como um todo. Ótimo de Pareto. Quando estratégias da teoria dos jogos são discutidas, em geral elas são descritas do ponto de vista de um jogador. No entanto, quando as estratégias são vistas a partir do ângulo de um observador externo, cuja principal motivação é o melhor resultado para cada jogador, ou seja, quando as estratégias são formadas a partir de um ponto de vista socialmente equilibrado,
então o resultado é conhecido como um resultado ótimo de Pareto. Diz que um resultado é ótimo de Pareto se nenhum outro resultado pode ser melhor do que esse resultado para todos os jogadores. Em outras palavras, se nenhuma mudança poderia levar a uma melhor satisfação para algum jogador sem que algum outro jogador perder. Por exemplo, considere dois resultados com pagamento para dois jogadores, como 10 e 1 e 10 e 6. Aqui é evidente que escolher qualquer um dos resultados não significaria diferença para o jogador A, pois ele receberia um pagamento de 10 de qualquer maneira. No entanto, escolher o primeiro resultado mudaria um pouco as coisas a favor do jogador B, pois ele receberia um 6 em vez de um 1. Portanto, escolher o primeiro resultado significa que os jogadores recebem o melhor pagamento que podem, e é por isso que este é o resultado ótimo de Pareto nesse caso. Note que enquanto o equilíbrio de Nash é quando um jogador em um jogo pode aumentar sua recompensa mudando unilateralmente suas ações, o ótimo de Pareto é quando não é possível fazer melhor para cada jogador sem prejudicar o outro jogador ao mesmo tempo. Enquanto o ótimo de Pareto é usado para selecionar as melhores arquiteturas e apoiar decisões independentes, o equilíbrio de Nash é usado para descobrir o equilíbrio arquitetônico e apoiar decisões independentes. Considere essa matriz. Existe um ótimo de Pareto e um ponto de equilíbrio? Não existe um ótimo de Pareto, porque não existe uma célula em que um dos jogadores escolhe de modo que o outro não poderá escolher uma célula melhor para ele. Por exemplo, se A escolhe L1 e B escolhe C2, ambos poderiam melhorar seu valor ao escolher uma das células de C1. Já o ponto de equilíbrio é L1-C1. Competição e cooperação. Então pode-se perguntar, a lógica previne a cooperação? O dilema do prisioneiro pode ser generalizado para qualquer situação quando dois jogadores estão em uma situação não cooperativa, onde a melhor situação para ambos é cooperar. Mas o pior resultado individual é ser o jogador cooperativo enquanto o outro jogador desiste. Por um lado, é tentador desistir ou confessar, já que você não tem como influenciar a decisão do outro jogador. Não importa o que ele faça, é melhor você confessar. Mas por outro lado, vocês dois estão no mesmo barco. Vocês dois devem ser sensatos o suficiente para perceber que trapacear mina o bem comum. No exemplo do joalheiro, mostramos por que a cooperação é estável, menos em um ambiente em que atos egoístas são normais. A conclusão a que chegamos é que algumas formas de comportamento ético não são somente moralmente corretas, como também pragmaticamente válidas. O conceito de economia de mercado depende do fato essencial que toda transação deve trazer vantagens para as duas partes, comprador e vendedor. Essa situação se reproduz nos mundos animal e vegetal, nas sociedades e nas nações. Animais caçam cooperando em grupos, pássaros limpam as costas de jacarés e, de uma maneira geral, os seres vivos cooperam apesar de viver em um ambiente competitivo. Quando confrontada com a teoria da sobrevivência dos mais adaptados de Darwin, a cooperação mútua parece não se encaixar, mas a cooperação pode evoluir em um ambiente competitivo. Finalmente, apesar de toda a teoria, fenômenos caóticos também ocorrem na vida social e empresarial. Uma experiência interessante que mostrou isso foi feita por Sterman no MIT, chamado de O Jogo da Cerveja. Um time de jogadores consiste de uma loja que vende caixas de cerveja ao consumidor final, um atacadista que vende as caixas para a loja, um distribuidor regional que vende ao atacadista e o fabricante que fornece ao distribuidor. A cada rodada do jogo, cada jogador deve preencher uma ordem de compra para seu fornecedor. Cada jogador tenta minimizar seu estoque e eventuais devoluções. Os jogadores são penalizados por cada caixa mantida em estoque ou qualquer devolução. O objetivo é minimizar as penalizações. Em um dos cenários foi fixado um pedido de 4 caixas de cerveja por semana pelo consumidor final, pelas primeiras 4 semanas. No começo da 5ª semana, o consumidor mudou seu pedido para 8 caixas por semana e continuou com essa quantidade até o final do jogo.
Você poderia pensar que os 4 jogadores seriam capazes de se estabilizar nessa nova situação, de tal forma a rapidamente acomodar um fluxo de pedidos de 8 caixas para a situação estável de compra e venda. Surpreendentemente, os tamanhos dos pedidos começaram a flutuar de tal maneira que, em um dado momento, viu-se jogadores pedindo 40 caixas de cerveja, apesar do fato que o consumidor final nunca pede mais que 8 caixas semanais. As não linearidades apareceram em decorrência de atrasos nas informações que, associados à realimentação dessas informações, tornaram um sistema econômico trivial num modelo quase patológico, ou seja, próximo do caótico. Isso mostra como o comportamento imprevisível pode se apresentar nas mais variadas situações. Bem, isso é tudo. Obrigado pela sua atenção e espero que você tenha se beneficiado desse curso.